Todo mundo adora um ponto turístico. O Coliseu, a antiga cidade de Machu Picchu, as pirâmides de Gizé. Mas você já se perguntou como era a aparência deles logo após terem sido construídos? Ou mesmo no tamanho em que eles estavam cobertos de plantas e esquecidos pela humanidade? Aperte o cinto, porque estamos indo em uma aventura de viagem no tempo para os principais sítios arqueológicos do mundo. Nossa viagem começa na América do Sul, nas profundezas das montanhas peruanas. Confira a cidade de Machu Picchu. Machu Picchu é um monumento à engenhosidade e ao poder da civilização Inca. No seu auge, a civilização Inca se estendia por 4.000 quilômetros ao longo da costa da América do Sul, desde o atual Equador até o Chile. E Machu Picchu estava localizada no coração e no centro de tudo isso. O local histórico foi construído a cerca de 2.100 metros acima do nível do mar, mais ou menos por volta de 1450 a.C. A cidade fechada consistia em cerca de 150 edifícios feitos de pedra. Os Incas conseguiram construir templos, casas e até mesmo um complexo sistema de aquedutos para irrigar toda a cidade. E sim, eles fizeram tudo isso sem a ajuda de rodas ou qualquer instrumento feito de ferro. O modelo de habitação é um pouco semelhante às casas de pedra que vemos hoje em dia, com a diferença de que os Incas não usaram cimento para colar os blocos de pedra. No entanto, eles se encaixam perfeitamente um em cima do outro. Além disso, os Incas devem ter desenvolvido uma tecnologia anti-terremoto rudimentar, mas eficaz, já que, no caso de um terremoto, as rochas tremeriam sem sair do lugar. Se Machu Picchu fosse construída hoje, a obra custaria mais de 70 milhões de dólares. A função do local ainda é um mistério para muitos historiadores. Teorias sugerem que poderia ter sido construído como um local para cerimônias, uma base de segurança para o povo Inca ou até mesmo um retiro para a realeza. O que sabemos de fato é que no século XVI, 100 anos após a construção de Machu Picchu, sua população a abandonou e raízes de árvores tomaram conta da maior parte do local e o mantiveram escondido da humanidade por mais de 4 séculos. Foi apenas no século XX que o mundo foi reintroduzido a Machu Picchu, quando um fazendeiro peruano, Melchor Arteaga, levou o professor da Universidade de Yale, Hiram Bingham III, para visitar o local. Desde então, Bingham e muitos outros exploradores dedicaram suas vidas e pesquisas ao estudo da maravilha arqueológica de Machu Picchu. Agora, vamos à próxima parada do nosso veículo de viagem no tempo, a cidade de Pompeia, na Itália. Pompeia fez parte do nosso imaginário coletivo por muitos anos. A erupção do vulcão do Monte Vesúvio em 79 d.C. e a consequente destruição de uma cidade inteira é algo que espero que não aconteça novamente. Mas aposto que você está se perguntando como era Pompeia no seu último dia. Demorou 18 horas para que as ruas, mercados, casas e fóruns de lá fossem enterrados sob milhões de toneladas de cinzas vulcânicas. Graças a alguns cientistas inteligentes, descobrimos que a lava e as cinzas que cobriam Pompeia em seu derradeiro dia realmente ajudaram a congelar a cidade no tempo. Diferentemente do gelo, a nuvem de cinzas não preservou a cidade intacta, mas à medida que os itens se desintegraram ao longo de 2.000 anos, deixaram vazios sob a terra. Os arqueólogos descobriram que, se preenchessem esses vazios com gesso, a forma da cidade enterrada logo se revelaria. E foi exatamente isso que aconteceu. Claro, não era nada como a movimentada cidade de 12.000 habitantes que existia muitos anos antes da fatídica erupção. Pompeia era um município vibrante e rico. As ruínas do local revelaram que muitas de suas áreas ostentavam casas impressionantes, algumas com varandas, o que era um sinal de grande riqueza na época. E acredite ou não, até mesmo algumas obras de arte sobreviveram à erupção. Os arqueólogos encontraram afrescos e murais com criaturas mitológicas bem preservados, todos indicando que membros da alta sociedade viviam lá. Ruínas mostram que a cidade até tinha banhos termais feitos com materiais luxuosos. E aparentemente o povo de Pompeia tinha dentes incríveis. Sim, os arqueólogos conseguiram analisar até mesmo esse pequeno nível de detalhe a partir dos moldes de gesso que recuperaram do subsolo. Ainda no território italiano, encontramos uma das maiores atrações turísticas do mundo, o Coliseu de Roma. Foi construído como um anfiteatro durante o reinado do imperador Vespasiano, por volta de 70 d.C. Foi apenas em 80 d.C. que o filho de Vespasiano, o imperador Tito, inaugurou o Coliseu. O monumento era algo incrível, com paredes de 48 metros de altura, mais de 80 entradas e capacidade para acomodar 87.000 pessoas.
Todas as classes e grupos sociais eram bem-vindos no anfiteatro, e isso explica em parte por que ele foi tão popular por tantos séculos. Durante o declínio do Império Romano, por volta do século VI d.C., o Coliseu começou a ser negligenciado e abandonado. O monumento foi saqueado e algumas de suas colunas e pedras foram usadas para construir infraestrutura em outros lugares. Apenas 1/3 do Coliseu original ainda está de pé, e se é grande agora, imagine o que era na época. A Grécia foi o lar de um dos maiores impérios do mundo. No auge deste império, literal e historicamente falando, há mais ou menos 2.400 anos, os gregos construíram uma cidadela conhecida como Acrópole. A Acrópole, composta por edifícios históricos, é considerada um dos maiores marcos da civilização ocidental até o momento. Os turistas que visitam a capital Atenas hoje podem se deparar com pilares amarelados e quebrados do Partenon no alto de uma das colinas da cidade. Mas quando foi construído entre 447 e 432 a.C., o imponente e majestoso Partenon era puramente branco, já que todo o monumento foi construído com mármore branco brilhante. As estátuas internas eram feitas de ouro. O Partenon é um templo de 2.130 metros quadrados, sustentado por 69 colunas de mármore. Os maiores blocos de mármore são enormes, pesando cerca de 10 toneladas cada. E o fato mais surpreendente é que a mármore não veio de Atenas, mas de um local próximo que ficava a 17 quilômetros de Acrópole, conhecido como Monte Pentélico. Historiadores intrigados com a origem do material primário para a construção de Acrópole encontraram pequenos e grandes blocos de mármore espalhados pelo chão do Monte Pentélico. Havia também uma estrada pavimentada que os gregos haviam construído para transportar as rochas ao redor. Mas talvez o monumento mais impactante de todos os tempos esteja localizado no coração do Oriente Médio, nos arredores da cidade egípcia do Cairo. As pirâmides são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O complexo da pirâmide de Gizé foi construído como um túmulo para o faraó Quéops há cerca de 4.500 anos. Entre 20.000 e 30.000 pessoas participaram do projeto de construção. É composto por 3 pirâmides, Quéfren, Miquerinos e Gizé. O enorme monumento é feito de aproximadamente 8.000 toneladas de granito e mais de 550.000 toneladas de argamassa, o que lhe dá a aparência que tem hoje. Você acreditaria se eu lhe dissesse que as pirâmides nem sempre tiveram essa aparência? Longe disso, elas eram de um branco brilhante com uma ponta triangular dourada na parte superior. Isso ocorre porque os egípcios usaram mais de 6 milhões de toneladas de calcário para cobrir toda a estrutura rochosa com forma de degraus. Tudo para que elas brilhassem sob a luz solar implacável do céu egípcio. A pirâmide de Quéfren permaneceu a estrutura mais alta da Terra feita por humanos por mais de 3.800 anos. Era a única pirâmide de 8 lados no Egito e acreditava-se que se alinhava com o cinturão de Órion. É considerada a construção mais alinhada voltada para o norte. Em 1979, foi inscrita na lista de Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Vamos até a cidade indiana de Agra para visitar rapidamente o Taj Mahal. Você pode conhecê-lo como Taj, mas também pode ser chamado pelo seu nome mais cativante, uma lágrima na bochecha do tempo. O Taj levou mais de 22 anos para ser construído e foi encomendado em 1632 pelo imperador mogol Shah Jahan como uma declaração de amor por sua terceira e favorita esposa, Mumtaz Mahal. Foi feito com mármore branco marfim e, surpreendentemente, devido à conservação cuidadosa, ainda permanece muito semelhante ao que era quando foi construído. Acho que toda essa conversa de marcos históricos me deixou com vontade de viajar. E você? Conte-nos nos comentários abaixo se você já visitou alguns desses locais ou quais marcos interessantes você acrescentaria a este vídeo. No supermercado, você passa pela prateleira de ovos e pensa qual deles é melhor, o branco ou o vermelho. Não há praticamente diferença alguma entre eles. A cor depende da raça da galinha. Essas aves produzem 2 pigmentos de cores diferentes. Você pode levar qualquer um, pois o valor nutricional deles é quase o mesmo. E aí, o que veio primeiro, o ovo vermelho ou o branco? Deixa pra lá. Uma bolinha de pasta de dente do tamanho de uma ervilha é suficiente para limpar seus dentes. Ah, mas as propagandas mostram que é preciso cobrir a escova inteira com pasta. Pura jogada de marketing. Os fabricantes querem que seu creme acabe logo para você comprar mais. O avião deixa rastros brancos no céu azul graças à condensação do dióxido de carbono, vapor e queima de combustível. No inverno, o ar quente que sai da sua boca fica muito mais visível. O mesmo princípio se aplica aqui.
É sempre muito frio na altitude em que as aeronaves voam. O ar quente sai das turbinas e, ao se chocar com o ar frio, cria linhas espessas de vapor. Quase todos os hotéis possuem roupas de cama na cor branca. Eles escolhem essa cor para mostrar seu alto padrão de limpeza. Quanto mais brancos e brilhantes forem os lençóis, mais luxuoso o estabelecimento parece ser. É mais fácil ver sujeira e manchas em tecidos brancos, então você vê logo de cara que entrou em um quarto limpo. A gasolina fica igual a um arco-íris quando está em uma poça, porque não consegue se misturar à água. Aí, quando a luz reflete nela e na água ao mesmo tempo, cria faixas coloridas. O uso da placa "Não incomode", que fica pendurada na maçaneta do seu quarto de hotel, não é obrigatório, é apenas uma sugestão. A equipe de serviço tem o direito de entrar lá se suspeitar que alguma coisa está errada, principalmente se você deixa a placa lá por 24 horas. Por que ponteiros dos relógios se movem para a direita? O Sol é o motivo principal. Em tempos remotos, quando as pessoas inventaram o relógio solar, a sombra dele se movia para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Os relógios mecânicos foram inventados no hemisfério norte, então é por isso que os ponteiros se movem para a direita, ou, como dizemos hoje em dia, para o sentido horário. Por que os copos de festa dos Estados Unidos são vermelhos? Porque essa cor ajuda a encontrar a bebida rapidinho quando ela está em meio a lanches sobre a mesa. Aqui vai uma dica. Escreva o seu nome, Michael, no copo. Isso se o seu nome for Miguel, claro. O vermelho também é considerado como uma cor que provoca ação. Psicologicamente falando, o copo desse tom dá meio que um comando do tipo "me beba". Dizem que os táxis amarelos surgiram na Itália no século XV. Um empresário de serviço postal usava carroças amarelas para entregar as correspondências, pois queria que todos o reconhecessem. Entre 60% e 80% das pessoas, a maioria com idade entre 15 e 25 anos, passam por momentos de déjà vu que causam calafrios. É algo incontrolável, que acontece de repente, e os cientistas ainda não têm 100% de certeza por que isso acontece. Na tentativa de entender melhor o fenômeno, eles tentaram criar memórias para pacientes sob hipnose. Depois pediram aos participantes que se esquecessem ou se lembrassem da memória, e ela surgiu mais tarde como um déjà vu. Outros cientistas tentaram recriar isso na realidade virtual, com cenas de jogos que se pareciam com as lembranças do indivíduo. O experimento os fez acreditar que o déjà vu é nada mais que sua memória pregando uma peça. Você se encontra em uma situação parecida com uma memória real, mas não se lembra dela completamente. Seu cérebro percebe essas similaridades e o deixa com uma estranha sensação de "já vi isso antes". Na verdade, é isso mesmo que a palavra déjà vu significa em francês. Outra versão é que tudo não passa de uma falha de memória, e isso costuma acontecer mais quando se está estressado. Nessa situação, ou quando há muitas informações para processar de uma vez só, algumas podem acabar parando na memória de longo prazo, em vez de ir para a de curto prazo. Você levou o Totó para um parquinho. Lá ele encontra o labrador dos sonhos dele e os dois começam a brincar juntos. O simples e pacífico balançar de caudas logo se transforma em mordidas. Ah não, eles vão morder o pescoço um do outro. Você pega o Totó e corre para casa. Bem, na verdade fez isso à toa. Brincar com a boca aberta é algo comum entre os cães, um jeito saudável de interagir. Eles herdaram esse hábito de seus ancestrais, os lobos. Quando um cachorro ainda é filhote, ele precisa aprender algumas habilidades importantes, como lutar. E brincar de morder é apenas uma imitação disso. Quando o pequeno amadurecer, saberá se proteger e respeitar os limites de outros cães. Perseguição, lutas, rosnados e mordidas na cara são maneiras de socializar com os outros e se divertir. É tipo aquela rivalidade e brigas de brincadeira entre irmãos no mundo humano. Os gatinhos com menos de 2 anos também brincam de morder. Eles geralmente caem uns sobre os outros e se mordem no pescoço para liberarem seus instintos de caça. No meio selvagem, os gatos são ágeis e impiedosos e não conseguem esconder isso por trás de simples ronronados. Brincar de morder com outros filhotes também pode ensinar o mingau a ser mais gentil quando for brincar com você e com outros humanos, então isso só faz bem. Os bichanos costumam arranhar os móveis para demarcar território. Eles também fazem isso para renovar as garras e alongar as costas e ombros. O sofá parece ser perfeito para isso, pois não é muito baixo e é resistente. Bem, a solução é encontrar alguma coisa com as mesmas características para o seu bichinho arranhar e liberar as emoções. Os gatos surtam quando veem um pepino porque ele se parece demais com um inimigo de longa data deles, a cobra.
Eles são naturalmente programados para saltar e se proteger de uma picada. Qualquer coisa que se pareça com um réptil rastejante, seja brinquedos ou alimentos, causa uma reação parecida. Sendo assim, não é legal mostrar objetos com esse formato para o seu bichano. Isso pode acabar com a saúde mental dele. Os peixes possuem guelras e barbatanas, mas não pescoço. Em vez disso, tem uma fileira de ossos que conectam o crânio à cinta escapular. Um dos motivos disso é que seria muito difícil nadar rapidamente com um pescoço para balançar para frente e para trás. Além disso, a partir do momento em que uma criatura parecida com um peixe desenvolvesse um pescoço, os cientistas automaticamente o classificariam como pertencente a outro grupo de animais. Ou seja, a definição oficial diz que se uma criatura possui pescoço, não pode ser chamada de peixe. O registro de pescoço mais antigo que os pesquisadores possuem é de um bicho estranho que viveu 375 milhões de anos atrás. Ele era parte peixe e parte tetrápode, que é o termo científico para animais com 4 patas. Nem sempre a chuva molha o chão. Existem regiões muito quentes e secas onde a água pode evaporar antes mesmo de chegar ao solo. Isso é chamado de chuva fantasma. Você consegue ver cortinas densas de gotas caindo do céu, mas ao mesmo tempo nada no chão. E assim, nenhuma gota chega aos seres vivos. Os ratos dão risadas quando recebem cócegas. Em um experimento em que os pesquisadores fizeram cócegas nos bichinhos, eles até procuraram pelas mãos dos humanos de um jeito brincalhão. Os grandes primatas, um grupo que inclui os gorilas, orangotangos, bonobos e chimpanzés, sentem cócegas também, e geralmente respondem a elas com uma distinta risada parecida com a dos humanos. Os pinguins, cachorros, suricatos e muitos outros também parecem gostar desse estímulo. Cada nação possui um sistema diferente quando se trata de registro de veículos, inclusive a cor da placa. A Austrália tem um leque de opções para placas, com diferentes temas e designs. No Reino Unido, os carros possuem 2 possíveis cores para elas, amarela para a traseira e branca para a dianteira. As 2 possuem caracteres pretos. Nem sempre foi assim, eles costumavam ser brancos ou pratas. Mas a partir de 1979, todos os veículos precisaram passar a usar as placas que conhecemos hoje, porque precisam ser feitas de um material refletivo. Então, se a traseira fosse branca, ela poderia refletir luz branca, o que não é legal. Os elefantes têm orelhas gigantes e normalmente podem movimentá-las para detectar sons vindos de trás e da frente. Mas às vezes, há vocalizações e barulhos distantes que eles conseguem escutar com os pés. Quando detectam alguma coisa que está longe, esses animais param de repente e inclinam para a frente. Então transferem peso para suas patas dianteiras e podem até levantar uma delas. Ouvir com os pés? Isso é que eu chamo de superpoder. Ha! Ah, gravidade, sua insensível! Bem, é isso que eu penso quando tropeço em uma pedra e caio de cara no chão. Claro que não sou desajeitado, imagina. Enfim, a gravidade é uma coisa constante, né? Algo totalmente estável, com o qual podemos sempre contar neste mundo cheio de mudanças. Diferentemente do amor. Estou romântico esses dias, desculpe. Mas e se eu dissesse que a gravidade não é tão constante e imutável quanto você imagina? Há lugares no nosso planeta onde a gravidade se comporta de um jeito maluco, e é por isso que você clicou neste vídeo. Então, bora dar uma olhada em que lugares são esses. Monte Magnético em Leh, na Índia. Existe um trecho de estrada na Índia que vem atraindo turistas do mundo todo. Não tem nada de especial lá se apenas observarmos a paisagem. E você poderia até passar por esse trecho sem notar coisa alguma, não fosse algo inusitado e um pouco bizarro. Se você parar o seu carro no Monte Magnético enquanto estiver subindo o monte e colocá-lo no ponto neutro, ele vai começar a subir sozinho, chegando a alcançar a velocidade de 20 km por hora. Dizem que existe um tipo de força magnética atuando aqui, e ela reboca os carros morro acima, o que faz jus ao nome do monte. Além disso, dizem que até aviões ganham altitude quando sobrevoam essa região. Mas os céticos oferecem outra explicação. É apenas a configuração do terreno que cria a ilusão de que o carro está subindo, quando na verdade você está descendo o morro e vice-versa. Seja qual for a verdade, eu gostaria de checar pessoalmente. E você? Conta pra mim nos comentários. Floresta Torta, na Polônia. Perto do vilarejo de Nowy Czarnowo, há uma floresta com pinheiros muito estranhos. Plantadas na década de 1930, há mais de 400 árvores cujas bases são torcidas para o norte e que depois crescem para cima, fazendo um semicírculo.
Embora os cientistas tenham diferentes teorias sobre o crescimento estranho das árvores, ninguém sabe dizer ao certo o que as faz ficar daquele jeito. Alguns dizem que são as pessoas que fizeram isso, enquanto outros acreditam que seja alguma anomalia gravitacional que puxou as árvores para baixo. O problema dessa última possibilidade, porém, é que essa tal força teria que ter ficado ali por anos e isso afetou as árvores. Como nenhuma das explicações se sustenta, o mistério continua. Uma cachoeira nas Ilhas Faroé. Você já viu uma cachoeira cujo fluxo de água corre para cima? Existe uma assim nas Ilhas Faroé, na metade do trajeto da Islândia para a Escócia. Mas se estiver esperando que eu conte uma história mirabolante sobre uma força misteriosa que puxa água para cima, sinto muito, não tem nada disso aqui. A verdade, porém, é de cair o queixo. Os ventos nesse lugar são tão poderosos que levantam a água e a jogam de volta para cima. Acho que foi esse tipo de vento que permitiu que a Mary Poppins viajasse com seu guarda-chuva. Faz sentido. Na verdade, essa cachoeira não é a única. Há muitos outros lugares na Terra onde os ventos criam a ilusão de que a gravidade foi vencida. Por exemplo, existe o rio Kinder, na Inglaterra, que tem uma cachoeira que vive em pé de guerra com o vento. Ele é tão forte que metade da água da cascata parece ficar pairando sobre o ar, sem nem mesmo tocar o fundo da cachoeira. Represa de Hoover, em Nevada, Estados Unidos. Se algum dia você tiver a chance de ficar no topo da represa, que tem cerca de 221 metros, faça o seguinte truque. Pegue uma garrafinha de água e despeje seu conteúdo lá dentro. Você verá a água subir em vez de descer. Mais uma vez, não é mágica ou algum fenômeno natural. O vento que sobe da represa é simplesmente forte demais, então a água não consegue cair, assim como na cachoeira das Ilhas Faroé. Aqui, porém, é mais legal, já que você mesmo pode testar esse efeito. Estrada do Cab, na Coreia do Sul. Mais uma anomalia gravitacional localizada em uma estrada. Os moradores descobriram que, se você colocar uma lata ou garrafa vazia no chão, ela começa a subir o morro imediatamente. Mas, ao contrário de outros lugares assim, a Estrada do Cab não cria uma ilusão. Quando você desce o morro, não sente como se estivesse subindo. Tudo é bem normal. Mas assim que você coloca algum objeto no chão, ele vai rolar para um sentido contrário do que deveria. As autoridades foram rápidas e até colocaram uma placa indicando o local para turistas curiosos. Pedra Dourada em Mianmar. Se algum dia você estiver em Mianmar, que também é chamada de Burma, visite esse lugar famoso. Uma pedra coberta por folha de ouro fica na beiradinha de um penhasco, com um pequeno santuário em cima dela. O mais impressionante sobre a pedra é que ela quase não toca no penhasco para se apoiar. Na verdade, parece que a pedra vai cair a qualquer momento. Só que ela está ali há séculos. Além disso, o templo que fica em cima dela não foi construído recentemente, o que deixa esse lugar ainda mais interessante. A pedra parece estar dizendo: gravidade? Nunca ouvi falar. Reza a lenda que o que mantém a pedra no lugar é um único fio do cabelo de Buda. Sei não, mas pode dar uma olhada na pedra, não há nada que a prenda ao penhasco. Mesmo assim, ela não se move há 2.500 anos. Alguma força deve estar atuando aqui, né? Pedra de Damasco, na Argentina. Se existe alguma coisa que grita a quatro ventos, eu desafio a gravidade, é a Pedra de Damasco. Essa pedra gigante de 300 toneladas fica na borda de um penhasco e balança um pouquinho de um lado para o outro com o vento. As pessoas até checaram isso colocando garrafas de vidro debaixo de uma de suas extremidades, e elas explodiram com mais um movimento da pedra. Infelizmente, hoje já não dá para ver essa maravilha da natureza como em um século atrás. Em 1912, a pedra caiu lá de cima, onde havia ficado durante centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que 95 anos depois, em 2007, resolveram restaurar a pedra. Bem, elas não exatamente colaram pedacinho por pedacinho, fizeram uma cópia de plástico da pedra e a colocaram no mesmo lugar, e até na mesma posição. Então, até hoje, quando estiver vindo de Tandil, você verá essa famosa pedra se equilibrando em um penhasco. Agora ela é mais um símbolo, claro, pois não balança mais e só pesa 9 toneladas. Mesmo assim, é algo impressionante de ver. Torre do Diabo, em Wyoming, nos Estados Unidos. Lembra desse lugar do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau? Se não, eu recomendo assistir, mas não agora.
Esse lugar não faz você se sentir como se estivesse presenciando algum tipo de mágica e também não desafia a gravidade bem na frente dos seus olhos. Parece até chato se comparado aos outros da minha lista, né? Contudo, surpreendente na Torre do Diabo é o fato de que os cientistas não conseguem explicar como ela surgiu. Veja só, é uma formação rochosa de 265 metros com paredes tão íngremes que são praticamente verticais. Mas isso não é tudo. Esse pedaço de pedra está no meio das planícies de Wyoming e não há mais nada como ele por ali. Então, como é que uma paisagem tão plana poderia ter gerado uma coisa tão alta? Há inúmeras teorias sobre isso, mas ninguém tem uma resposta definitiva ainda. Minha teoria? Talvez seja aqui que a Terra tem um gigante umbigo para fora. Ué, propõe uma teoria melhor então, horas. Vórtice de Oregon, Estados Unidos. A Casa do Mistério em Gold Hill, no Oregon, deixa seus visitantes maravilhados com seus efeitos antigravidade. Você não consegue ficar de pé lá. A gente fica sempre se inclinando para o lado e tendo que se segurar em alguma coisa para ter equilíbrio. Bolas rolam para cima. Tem também uma vassoura que fica em pezinha onde quer que você a coloque. Ao contrário de todo o resto dentro desse casebre. As tribos indígenas dali já chamavam esse lugar de Território Proibido, muito antes de a casa ser construída, e evitavam se aproximar do lugar. Os proprietários, porém, resolveram transformá-la em uma atração turística e conseguiram. Eles criaram um clima de mistério ao redor do lugar. Divulgaram tudo em jornais e mais tarde na internet. E tcharam! Uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma curiosidade, uma ilusão de ótica criada pelo homem para enganar seus olhos e outros sentidos do corpo. Baía de Hudson, no Canadá. Ok, até agora falamos sobre coisas muito ambíguas, mas é hora de dados reais. A anomalia da Baía de Hudson. Esse é provavelmente o único lugar no mundo onde a gravidade é mesmo menor que em qualquer outra parte do planeta. Até os céticos hão de torcer o nariz, pois a diferença foi medida com equipamentos precisos. Então, isso significa que a gravidade daqui é tão baixa quanto, digamos, a da Lua? Infelizmente, ou felizmente, ainda não sei. A diferença é minúscula. O valor exato é 0,005%, ou 1/100º de percentagem. Você não conseguiria sentir isso nem se esforçasse bastante, mas ela existe. Os cientistas dizem que essa anomalia existe por causa da camada de gelo que cobriu essa região cerca de 10 mil anos atrás. Ela comprimiu tanto as rochas que elas ainda não conseguiram se recuperar totalmente, mudando o campo gravitacional da Baía de Hudson. Em algum momento do futuro, porém, a gravidade vai voltar ao normal nessa região. Sem Mohawk, que pena. Odeio ter que lhe dizer isso, mas dinheiro não é feito de papel, o que também prova que dinheiro não cresce em árvores. A maioria das notas é de 25% de linho e 75% de algodão, e é por isso que elas têm uma aparência tão diferente. No século XIX, o dinheiro era feito de papel manteiga, por isso as pessoas podiam falsificá-lo facilmente, ao contrário de agora. A Torre Eiffel é quase 15 centímetros mais alta durante o verão. Quando você aquece alguma substância, suas partículas começam a se mover mais ativamente e ocupam um volume maior. Isso é algo que chamam de expansão térmica. Quando a temperatura diminui, a substância se contrai novamente. Tal efeito é mais forte nos gases, mas você também pode rastreá-lo em líquidos e sólidos, incluindo ferro. Por isso, as pessoas constroem grandes estruturas como pontes usando juntas de dilatação. Elas permitem que uma estrutura se expanda e contraia, e tais mudanças não causem danos. Uau, eu tenho uma calça assim. O mel pode durar milhares de anos sem estragar. As abelhas pousam nas flores para coletar néctar açucarado. Em seguida, o transportam de volta para sua colmeia e o transferem para outras abelhas operárias. Essas abelhas reduzem o teor de água do néctar bebendo e regurgitando repetidamente o líquido. Vômito de abelha. Enzimas especiais em seu estômago quebram a glicose no néctar, fazendo com que fique mais ácido. As abelhas depositam esse néctar no favo de mel e começam a abaná-lo com as asas para que a água evapore mais rapidamente. O mel agora é altamente ácido e com baixo teor de água, o que o impede de estragar. As bactérias que deterioram os alimentos não podem sobreviver em tais condições. Tempos atrás, as pessoas usavam os colchões no chão. Levantar o colchão foi uma prática que começou no Egito Antigo e continuou em muitas outras culturas. As pessoas perceberam que o chão era frio e poderiam aquecer suas camas mais facilmente se estivessem fora do chão. As casas costumavam ser mais frias. O ar frio entrava por baixo das portas. Não havia aquecimento central, então era preciso encontrar outras maneiras de se aquecer.
O ar quente tende a subir, e se você estiver posicionado mais alto, não sentirá tanto frio quanto no chão. Além disso, dessa forma, as pessoas poderiam manter suas camas limpas com mais facilidade. Em casas simples, os pisos costumavam ser muito mais sujos do que hoje, e toda essa sujeira geralmente migrava para as camas. Continuando a falar sobre sujeira, você acha que as pessoas são naturalmente limpas e arrumadas? Afinal, nossos ancestrais que viveram há milhares de anos já usavam latrinas, arrumavam os cabelos com pentes e mantinham suas casas e corpo limpos. Nossa necessidade natural de higiene e limpeza é impulsionada pelo nosso sentimento de nojo. Esse é um mecanismo que ajuda nossos corpos a se manterem seguros e os protege de diferentes infecções. É por isso que somos mais sensíveis a certos cheiros e coisas, mas ainda temos alguns hábitos bastante desleixados. Por exemplo, comer lanches acima de um teclado. Eca, eu certamente nunca faço isso. Mas há animais que são ainda mais arrumados do que nós, humanos. Por exemplo, as cascavéis gostam de manter o ambiente arrumado. Algumas delas até usam seu pescoço musculoso e cabeça triangular para varrer a grama bagunçada quando caçam. Muitos animais gostam de limpar seu caminho quando vão atrás de sua futura refeição. Os répteis também. Menos vegetação aumenta as chances de pegar a comida. Os pássaros canoros também preferem manter a limpeza e se livrar de restos de comida, cascas de ovos ou outros lixos em seus ninhos. Dessa forma, eles também tornam suas casas menos visíveis para seus inimigos. Enquanto isso, no espaço, as sombras são mais escuras na Lua do que em nosso planeta. Isso ocorre porque a atmosfera da Terra espalha mais luz solar. Mas se você pudesse visitar a Lua, observaria sombras tão escuras que não conseguiria ver para onde estaria indo. Além disso, você notaria pegadas frescas na superfície lunar. As pessoas não pisam lá há algumas décadas, mas as pegadas parecem ter sido deixadas ontem. Como não há água nem vento na Lua, nada pode apagar essas pegadas. Assim, elas podem permanecer lá, em sua forma original, por milhões de anos. Então tome cuidado onde pisa, hein? O núcleo da Terra contém ouro suficiente para revestir todo o planeta. E se você decidisse fazer isso, o nível desse metal precioso seria na altura do joelho. Há milhares de anos, as pessoas têm extraído ouro e platina, juntamente com um monte de outros minerais preciosos, debaixo da superfície do nosso planeta. É por isso que podemos ter esgotado alguns dos minerais em certas áreas. Mas a Terra ainda tem um grande número desses depósitos, especialmente se você se aproximar do núcleo. Isso se deve aos inúmeros meteoritos que colidiram com nosso planeta durante o período de sua formação. Esses meteoritos continham diferentes minerais, incluindo ouro. Naquela época, a Terra ainda estava em seu estado fundido, e é por isso que a maior parte do ouro, um elemento pesado, afundou profundamente em seu núcleo. E o manto de silicato posicionado sobre o núcleo prendeu grandes quantidades de ouro e alguns outros minerais. Infelizmente, a maioria deles está meio fora de alcance agora, só que falamos de 2.900 quilômetros abaixo da superfície e temperaturas de milhares de graus. Muito quente, em outras palavras. Claro, se você estivesse prestes a ir para o espaço, uma das primeiras coisas que você pensaria seria em um traje espacial. Mas você sabe que é possível sobreviver no espaço mesmo se não estiver usando nenhuma proteção? Bem, não fique tão esperançoso ainda. Você não duraria mais do que 15 segundos. Esse é o tempo que você levaria para perder a consciência, porque o oxigênio deixaria de chegar ao seu cérebro. Em 1965, um técnico acidentalmente despressurizou seu traje dentro de uma câmara de vácuo. Ele perdeu a consciência após 12 a 15 segundos. 27 segundos depois, seu traje, felizmente, foi repressurizado. O homem disse mais tarde que se lembrava da umidade em sua língua começando a ferver. Ele também perdeu o paladar, que só voltou 4 dias após o acidente. Você também não pode prender a respiração no espaço, então isso não vai te salvar. Seus pulmões se romperão em algum momento, porque o ar se expandirá lá dentro. O oxigênio em outras partes do corpo também começará a se expandir, o que significa que você aumentará até o dobro do tamanho. Quase como a tia Marge de Duda Dursley de Harry Potter. Bem, não exatamente. Você não vai explodir, graças à sua pele elástica. Ela continuará mantendo você unido. E os líquidos em seu corpo começarão a vaporizar rapidamente também. Isso não lhe parece agradável? Não. O oceano tem sua icônica cor azul graças à luz do sol. Quando o sol brilha, a água absorve comprimentos de onda de luz laranja e vermelha mais longos e reflete ondas de luz azul mais curtas. Isso só é possível quando há uma grande quantidade de água. Então, quanto mais água você tem em um lugar, mais azul ela parece. É por isso que a água que você despeja no copo não tem nada em comum com esse lindo azul oceânico. O oceano desempenha muitas funções importantes. Por um lado, produz 50 a 80% de todo o oxigênio em nosso planeta,
o que significa que nos mantém vivos, mas também ajuda a internet a funcionar. Então, quando você está rindo de um vídeo engraçado de cachorro ou assistindo a sua série favorita, sim, agradeça ao oceano por isso. A maioria dos cabos que alimentam a internet e, portanto, permitem que pessoas de todo o mundo a usem, correm debaixo d'água. São os cabos de comunicação submarinos, quilômetros e quilômetros de fiação cruzando o fundo do oceano. Existem barcos especiais para colocar tudo isso no lugar. Eles são projetados especificamente para essa finalidade. Para garantir que nada danifique os cabos e sua internet, é preciso colocá-los em trechos relativamente planos do fundo do oceano. Os cabos também precisam estar longe de antigos naufrágios ou grandes ecossistemas oceânicos. Alguns desses cabos possuem um revestimento especial que os protege de danos. Dessa forma, nenhum tubarão faminto ou peixe curioso tem a chance de mastigar a fiação. As árvores falam. Bem, não exatamente como as pessoas, mas elas têm sua própria forma de comunicação. Suas raízes estão conectadas através de uma rede subterrânea de fungos. Essa rede recebeu o apelido de Internet das Árvores. Graças a essa rede, as árvores podem compartilhar recursos entre si. É assim que elas falam. Elas usam esses fungos para transmitir nutrientes e água de uma árvore para outra. Por exemplo, há uma árvore mãe ou uma árvore que é mais forte e mais velha do que outras na floresta. Ela compartilha alguns de seus nutrientes e açúcares com pequenas árvores que crescem nas proximidades. Obrigada, mamãe. Olhe quantos insetos voando em um belo dia de sol. Você acha que eles ficam bronzeados de sol? Bem, aqueles que passam a maior parte do tempo ao ar livre não. Eles têm exoesqueletos escuros que contêm melanina. É assim que bloqueiam os raios ultravioleta. Mas os insetos que vivem no subsolo e na água ou criaturas noturnas têm a pele mais pálida e mais fina. Se passarem muito tempo fora durante o dia, podem mesmo se queimar ou, pior ainda, eles podem ser comidos. Uma pulga provavelmente é muito mais rápida do que você pensa. Pode acelerar mais do que um ônibus espacial. Uma pulga saltitante pode atingir alturas vertiginosas de até 8 centímetros em apenas 1 milissegundo, o que é incrivelmente rápido. Aceleração é o termo que representa uma mudança na velocidade de um determinado objeto ao longo de um período de tempo. Você mede em Gs. A gravidade na superfície da Terra cria uma aceleração de 1G, que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O ônibus espacial acelera a cerca de 5G, mas quando as pulgas pulam, elas experimentam uma aceleração de 100G. A diferença é tão grande porque o corpo da pulga contém um certo tipo de proteína elástica tipo borracha. Ela permite que o inseto armazene e libere energia quando for mais necessário. Lembra daquelas saliências de plástico amarelas que podem ser vistas ao longo da borda de uma plataforma de estação de trem? Nós oficialmente as chamamos de piso tátil. Elas podem não parecer muito importantes, mas é preciso uma equipe de trabalhadores para instalá-las. Primeiro, é preciso raspar a linha amarela velha da plataforma. Em seguida, uma borda reta de aço é aparafusada temporariamente no lugar. Isso ajuda os trabalhadores a saber onde devem fazer os furos. É necessário ter um equipamento de perfuração especial que crie os furos com o espaçamento adequado. Depois de completarem todos os buracos, uma grade curiosa se forma no chão. Então os trabalhadores começam a martelar em covinhas de plástico, uma a uma. Essas saliências fazem parte da superfície de aviso da borda da plataforma. Seu objetivo é avisar as pessoas com deficiência visual e informá-las de que chegaram muito perto do limite de uma plataforma de trem. Raios têm uma temperatura incrivelmente alta de cerca de 27.760 graus Celsius, o que é 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Geralmente, mais de 8 milhões de relâmpagos acontecem por dia em todo o mundo, o que representa aproximadamente 93 raios por segundo. Apesar do ditado popular, é possível que um raio caia no mesmo lugar mais de uma vez. Ele também tende a mirar em objetos isolados, altos e pontudos. Por exemplo, o Empire State Building é atingido por raios até 100 vezes por ano. Você é uma daquelas pessoas que associam cheiros cítricos à limpeza? Isso porque, no passado, as pessoas costumavam usar limões para a limpeza doméstica. Seu suco contém ácido cítrico que dissolve o calcário e ajuda a trazer o brilho de volta a coisas como panelas de cobre. É por isso que as pessoas extraíam óleo da casca do limão e usavam para polir madeira. Mesmo depois que os detergentes comerciais e produtos de limpeza apareceram no mercado, adicionar óleo de limão ainda era preferencial pelo seu aroma agradável. A Boeing usa batatas quando está trabalhando para melhorar seu Wi-Fi a bordo. Você não pode fazer as pessoas sentarem por dias inteiros de cada vez enquanto se testa novos sistemas de Wi-Fi. Mas eles ainda precisam de algo que possa imitar as condições dos passageiros em um voo. Então por que não usar batatas? É uma escolha perfeita.
porque devido à sua química e teor de água, esses vegetais absorvem e refletem sinais de ondas de rádio da mesma maneira que os nossos corpos. Você pode ver nenúfares como coisas bastante delicadas que flutuam pacificamente na superfície da água como folhas. É difícil acreditar que essa folha possa suportar um peso de 32 quilos. É o mesmo peso de um cachorro grande, como o pastor bergamasco ou o boiadeiro de Berna. Mas se você quiser que um nenúfar aguente esse peso, precisa distribuí-lo uniformemente pela superfície da folha. Por exemplo, colocando uma tábua de madeira compensada em cima da planta. Até mesmo um único Tiranossauro Rex parece bastante assustador, certo? Agora, imagine 2,5 bilhões desses ferozes dinossauros vagando por diferentes locais por toda a Terra. Os cientistas acreditam que este é o total deles que vagaram pelo nosso planeta todo. Mas nem todos existiram ao mesmo tempo. Existiram mais de 127 mil gerações desses dinossauros ao longo de alguns milhões de anos, mas ainda assim é um número assustador. A Lua está muito longe de nós. Marte, Saturno e Júpiter estão ainda mais longe. O sistema solar é enorme. A nossa galáxia, a Via Láctea, é ainda maior. E não se esqueça de que existem muitas outras galáxias por aí que provavelmente nunca encontraremos, mesmo que os cientistas continuem descobrindo novos objetos espaciais o tempo todo. Mas apenas 5% do universo é visível. Essa parte visível inclui planetas, luas, estrelas, galáxias e outros corpos espaciais. Não podemos ver o resto e não temos ideia de como pode parecer. Uma grande parte do universo, mais de 70%, consiste em energia escura. A matéria escura representa 25%, mas isso é algo que as pessoas não conseguem detectar. A matéria escura não interage com a matéria comum. Também é invisível e não emite luz ou qualquer forma de radiação eletromagnética, mas os cientistas acreditam que ela existe por causa de alguns efeitos gravitacionais incomuns que as galáxias e os aglomerados de galáxias experimentam. Por exemplo, de acordo com as leis da física, as estrelas localizadas na borda de uma galáxia espiral giratória devem orbitar muito mais lentamente do que aquelas próximas ao centro galáctico. O centro de uma galáxia é o ponto onde a maior quantidade de matéria visível está concentrada. Mas as estrelas viajam aproximadamente na mesma velocidade, independentemente de sua localização no disco galáctico. E isso só faz sentido se você assumir que as estrelas na borda de uma galáxia estão sob os efeitos gravitacionais de alguma massa invisível. Essa massa pode estar escondida em um halo ao redor da galáxia. Você sabia que as pessoas podem produzir veneno? Bom, com toda certeza, não no momento, mas tecnicamente isso é algo que os humanos poderiam fazer. Todos os répteis e mamíferos são capazes de fazer isso. Vemos essa habilidade principalmente em criaturas como cobras, aranhas ou slow lores, que são as únicas espécies venenosas de primatas que conhecemos. Biólogos encontraram um passado genético compartilhado entre veneno e saliva, o que significa que répteis venenosos e mamíferos têm um ancestral comum distante. As glândulas salivares são como tigelas vazias, enquanto as de veneno são as mesmas tigelas, mas cheias de veneno. Não é falta de alguns mecanismos ou genes especiais, não temos proteínas especiais que nos ajudem a encher essas tigelas. Isso significa que qualquer pessoa e qualquer coisa que tenha glândulas salivares pode potencialmente se tornar venenosa, de camundongos até pessoas. Tem uma razão pela qual todos gostamos do cheiro de chuva. Esse cheiro tem até um nome especial, petricor. A água em si não tem nenhum cheiro particular, mas quando chove, o ar fica com um aroma agradável. Isso acontece devido às moléculas especiais de geosmina que as bactérias que habitam no solo produzem. E então, você olha para fora e percebe que está chovendo. Nesse momento, pequenas bolsas de ar se formam. Elas contêm pequenas quantidades dessas moléculas. A chuva primeiro prende e depois libera essas bolsas de ar. Ao fazer isso, ela envia essas moléculas para o ar. Elas então viajam por todo lugar e produzem aquele cheiro característico da chuva. Por sinal, a chuva nem sempre é gotículas de água. Na verdade, pode chover peixes, sapos ou outras coisas estranhas que você não esperaria que caíssem do céu. Estes casos são raros, mas acontecem especialmente durante tempestades poderosas. Ventos de tornado podem ser tão poderosos que impulsionam objetos e animais para o ar. E, eventualmente, todos eles têm que descer. Uma pequena cidade na Austrália relatou centenas de peixes caindo do céu em 2010. Tem planetas por aí que também não têm chuvas normais. Em Vênus, assim como em alguns outros planetas e luas, a chuva é feita de metano e ácido sulfúrico. Tem até um planeta a 5.000 anos-luz de distância de nós em que as gotas de chuva são feitas de ferro. Nas profundezas de Urano, Saturno e Netuno pode chover diamantes. É difícil provar isso, porque os planetas externos do nosso sistema solar são realmente difíceis de se estudar.
Mas os cientistas assumem que a pressão extrema nesses planetas pode cristalizar átomos de carbono, transformando-os em diamantes. Eles chegam ao ponto de acreditar que 1 milhão de quilos de diamantes podem se formar em Saturno todos os anos. Tem uma pequena cidade na Noruega localizada ao norte do Círculo Polar Ártico. Lá, o Sol não se põe no período entre 18 de maio e 26 de julho. É por isso que os habitantes do local querem eliminar todo o conceito de tempo. Durante esse período, está sempre claro ao ar livre e as pessoas agem de acordo. Se você fosse para lá e andasse no meio da noite, digamos às 2 da manhã, poderia ver pessoas jogando futebol, cortando grama, pintando suas casas ou nadando. A humanidade pode utilizar apenas uma pequena porcentagem da quantidade total de água em nosso planeta. É verdade que cerca de 71% da superfície terrestre está coberta de água, mas só podemos usar 0,3% dessa água. O resto está em calotas polares, geleiras, oceanos, solo ou flutuando na atmosfera do planeta, o que significa que não está acessível a nós. Há lugares na Terra onde os aviões não podem sobrevoar. São zonas de espaço aéreo restritas em que não se pode entrar por razões de segurança ou sigilo. Existem 5 tipos de zonas protegidas: áreas de importância cultural, política, histórica e ambiental e áreas protegidas para garantir a segurança dos visitantes. Vamos dar uma olhada nas mais famosas. Primeiramente, Washington, D.C. e a Casa Branca. É uma zona muito protegida. Ninguém pode sobrevoá-la a menos de 5.500 metros acima do nível do mar. Tem um aeroporto perto da Casa Branca e as restrições causam muitos problemas para pilotos e passageiros. Os pilotos precisam manobrar com muito cuidado para que não entrem acidentalmente na zona restrita, pois as consequências são bastante graves. Os passageiros geralmente não têm um início de voo muito agradável devido às manobras que os pilotos têm que realizar ao tentar evitar de entrar na zona protegida. Uma vez, em 2005, um piloto acidentalmente entrou nessa zona e, por causa disso, o Capitólio foi evacuado. Eles não arriscam. Se houver alguém ou algo no espaço aéreo protegido, presume-se que seja perigoso. O próximo é Camp David. Foi construído em 1938 no interior de Maryland. Originalmente, o acampamento era chamado de High Catoctin, mas em 1953, o 34º presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, o nomeou Camp David em homenagem a seu pai e neto. Camp David é a residência rural do presidente dos Estados Unidos. Também é usado para hospedar representantes de países estrangeiros. Como há tantas pessoas importantes hospedadas neste lugar, existe uma zona de exclusão aérea de 5 km ao redor dele e uma zona de exclusão aérea de 8 km acima do nível do mar sobre o local. O próximo lugar também é importante para um dos ex-presidentes americanos. O complexo da família Bush é a residência de verão da família de George Bush, no Maine. A família ainda visita com frequência, então ninguém pode sobrevoar este lugar se a altitude for inferior a 300 metros acima do nível do mar. Outra zona de exclusão aérea é o Kennedy Space Center. Ninguém pode viajar sobre o local se estiver voando a menos de 1.500 metros acima do nível do mar. Este lugar é tão protegido por causa das atividades da NASA na ilha e ao redor dela. O próximo lugar está localizado aqui, no norte de Minnesota, na fronteira com o Canadá. Essa é uma zona selvagem chamada Área de Proteção da Vida Selvagem e de Canoagem de Boundary Waters. É uma área de recreação nacional e a área selvagem mais visitada dos Estados Unidos, onde muitas pessoas fazem caminhadas, pesca e canoagem. A proteção deste belo local natural começou em 1902. Em 1949, o espaço aéreo em toda a região, a 1.220 metros acima do nível do mar, também foi protegido. Barcos a motor e motos de neve também são proibidos por lá. Tudo para proteger a beleza e a natureza selvagem do lugar. O próximo lugar na minha lista, você nunca vai adivinhar, é a Disneylândia e Disney World. Sim, o espaço aéreo da Disneylândia tem o mesmo nível de proteção da Casa Branca e do Centro Espacial Kennedy. É proibido sobrevoar o parque temático sem uma permissão especial e a restrição é de 900 metros acima do nível do mar. A lei foi introduzida em 2003 para garantir a segurança do parque e de seus visitantes. Hoje em dia, você nunca verá um avião ou mesmo um drone sobrevoando o lugar, a menos que eles tenham uma permissão especial. Agora, vamos ao mundo. Não são apenas os Estados Unidos que têm esse tipo de proibições. Há muitos outros lugares ao redor do mundo protegidos, como os que eu já mencionei.
Vamos começar com este enorme buraco na superfície da Terra. Tem um diâmetro de 1.200 metros. É maior que o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Na verdade, é um Burj Khalifa e meio. Também tem mais de 525 metros de profundidade, o que significa que você poderia colocar um prédio de 140 andares no poço. O Poço Gigante é uma mina de diamantes localizada em Mirny, uma cidade na Sibéria. A temperatura média de inverno aqui é de menos 35 graus Celsius. Você não pode pilotar um helicóptero sobre a mina, porque é perigoso. A mina é tão grande que atrapalha o fluxo de ar. O ar dentro da mina é muito mais quente do que fora. E quando esses dois fluxos de ar se misturam, criam um vórtice. Se um helicóptero passar voando, o vórtice provavelmente o puxará para dentro. Então, a máquina perderá altitude e cairá. Outro lugar é o Palácio de Buckingham. Sobrevoar este prédio é proibido para proteger os monarcas. O palácio não é apenas o lugar onde a rainha reside. É também a sede administrativa da Grã-Bretanha, onde muitas reuniões com representantes estrangeiros são realizadas. Aviões também não podem sobrevoar o Castelo de Windsor, porque é onde a família real reside. O Peru proibiu aviões de sobrevoar seu famoso marco, Machu Picchu, em 2006. A proibição deve proteger o patrimônio do marco e sua vida selvagem. O próximo é o Taj Mahal, na Índia. O mausoléu, concluído em 1653, está localizado em Agra, na parte norte da Índia. É um dos lugares mais reconhecíveis do mundo e é protegido pela Unesco como Patrimônio Histórico Mundial. Não é à toa que este lugar, que é visitado por mais de 6 milhões de pessoas todos os anos, é tão protegido. A área é uma zona de exclusão aérea desde 2006. Essa lei foi criada para proteger o prédio e seus visitantes. Mesmo que não haja proibição oficial, os aviões preferem evitar regiões específicas do nosso planeta. Uma delas é o Himalaia. As montanhas do Himalaia têm mais de 6.000 metros de altura, com o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra, atingindo 8.849 metros. A maioria dos aviões voa a cerca de 10.000 metros, o que fica muito perto do pico da montanha. Para manter a distância mínima, os aviões teriam que voar mais alto, o que é impossível. Além disso, os ventos são muito fortes sobre as montanhas e isso dificulta a manobra de aeronaves. Os aviões precisam de rotas com a possibilidade de pousos de emergência e com os melhores serviços de radar, caso algo dê errado durante um voo. O problema é que quase não existem serviços de radar no Himalaia, e os pilotos não seriam capazes de se comunicar com os controladores de tráfego aéreo em terra. Um pouso de emergência só é possível em superfícies planas. E não, elas não existem na região do Himalaia. O risco é simplesmente muito alto, com montanhas em todos os lugares. Se você não acha que isso é perigoso o suficiente, tem mais. Se algo, por exemplo, descompressão da cabine, acontecer com uma aeronave a essa altitude, o avião terá oxigênio suficiente apenas para cerca de 20 minutos. Quando esse oxigênio acabar, o avião deve descer a pelo menos 3.000 metros acima do nível do mar para reabastecer suas reservas. E isso é impossível de fazer no Himalaia por causa das montanhas que estão por todo lugar. Outra rota difícil são os polos, e para passar por um deles, um avião precisa de aprovação especial. O problema aqui é que o polo pode atrapalhar o sistema de navegação da aeronave. As bússolas podem ficar totalmente malucas, se tornando inúteis. O polo norte da Terra tem um campo magnético muito forte que está em constante mudança. Se o campo magnético se mover, o verdadeiro norte é diferente do que os pilotos veem em seus dispositivos. Então, fica difícil para eles encontrarem a pista de aterrissagem correta. Por sinal, as pistas são nomeadas de acordo com a distância do verdadeiro Polo Norte. Se o campo magnético se mover e fizer com que um piloto ajuste a navegação, ele não pode ter certeza se vai pousar na pista correta. Então, apenas alguns aviões realmente voam para lá, e eles têm que passar por preparativos especiais, obter dispositivos de navegação específicos e uma aprovação para viajar para lá. E ainda assim, ninguém sobrevoa diretamente o Polo Norte. Mesmo que as aeronaves sobrevoem oceanos e corpos d'água menores, se houver uma rota alternativa que passa por terra, um avião sempre optará por ela. Curiosamente, voar sobre a água geralmente é mais tranquilo do que sobrevoar a terra, especialmente em altitudes mais baixas. Isso acontece porque há menos turbulência. A principal razão para a turbulência é o ar quente subindo do solo. Quando você sobrevoa a água, não tem esse problema e o voo é mais confortável. Mesmo assim, sobrevoar a terra é mais seguro.
Não sei quanto a você, mas eu prefiro ter um pouco de turbulência do que não ter a oportunidade de pousar em caso de emergência. Aviões que fazem voos transoceânicos geralmente têm 4 motores. Para aeronaves bimotores é muito perigoso. Elas preferem rotas onde há muitos aeroportos no caminho que podem aceitar esse tipo específico de aeronave em caso de emergência. Imagine que aconteça uma falha no motor. Nesse caso, a aeronave terá que contar com o motor restante para chegar ao aeroporto mais próximo e pousar com segurança. Não existem muitos aeroportos, digamos, no Oceano Pacífico. Ninguém esperava uma tempestade tão forte. É muito perigoso velejar de volta à Terra devido às ondas altas e ventos. Mas de repente, você percebe uma pequena ilha verde nas proximidades. Você e seu amigo estão a cerca de 40 quilômetros da costa do Brasil, pescando, e não notaram as nuvens negras que escureciam o céu azul. Vocês estão se aproximando da ilha desconhecida e vem um barco da guarda costeira logo atrás. As pessoas estão gritando algo, mas não dá para entender as palavras devido aos trovões. Eles dizem que devemos ficar longe daquela ilha, disse seu amigo. Apesar do aviso, você ainda navega para lá, pois não vê outra opção. Ao redor da ilha, nota pedras afiadas saindo da água como facas no escuro. Agora você percebe o que a guarda costeira estava alertando, mas é tarde demais. Seu barco bate em uma rocha. O fundo é perfurado e a embarcação começa a afundar. A chuva e o vento estão cada vez mais fortes. Vocês dois caem no mar e vem a escuridão. Você acorda de manhã com o sol escaldante e a boca seca. Seu amigo e o barco naufragado estão por perto. Parece que você terá que esperar pelos socorristas. Agora, à luz do dia, é possível ver o quão perigosa é a costa da ilha. Está cercada por rochas e você tem sorte de ter sobrevivido. Sair daqui vai ser difícil. Você e seu companheiro decidem procurar cocos e bananas. Seu amigo vai até os destroços e pega um saco de remédios. Então, vocês dois saem da praia de areia e entram na selva densa. Alguns passos depois, ouve-se um assobio estranho. Você vê seu amigo. Seus olhos estão horrorizados. Arrepios percorrem sua coluna. Você sente algo vivo rastejando sob seus pés. São muitos. Você olha para baixo e percebe cobras rastejantes. Existem dezenas delas. Elas envolvem suas pernas, entram em árvores, estão por toda parte. Não se mexa, seu amigo diz. Acho que sei onde estamos. Você quer perguntar a ele, mas o medo tira sua voz. Ele lê no seu rosto e responde à pergunta. Estamos em um dos lugares mais perigosos da Terra, a Ilha da Queimada Grande, ou Ilha das Cobras. Estas não são apenas algumas cobras comuns. Se trata da jararaca ilhoa, um dos répteis mais venenosos do mundo. Você não a encontrará em nenhum outro lugar do planeta, exceto nesta Terra. Elas evoluíram aqui naturalmente, sem a intervenção de outras espécies de cobras. Seu veneno se tornou 5 vezes mais forte que o de víboras comuns. Elas são praticamente os únicos donos desta ilha. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará tamanha concentração de répteis rastejantes em um pedaço de terra tão pequeno. E agora, elas estão felizes por terem encontrado 2 grandes almoços. Há poucas chances de sobrevivência, mas você vai tentar. A primeira coisa que precisa fazer é sair do seu estado de pânico e encontrar uma vara grossa. Esta é a sua melhor ferramenta agora. Se você encontrar uma cobra venenosa, o melhor que pode fazer é recuar lentamente. Mas desta vez, elas são muitas. Elas são agressivas e famintas. Junto com seu amigo, você luta contra cobras com um bastão. Mas cada vez chegam mais delas. Uma cai de uma árvore em seu ombro e morde seu pescoço. O veneno instantaneamente entra em sua corrente sanguínea e afeta seus músculos. Parece que seu corpo está derretendo. Fica difícil se mover e seu pescoço incha. Seu amigo o carrega para dentro da selva. Aqui, entre as árvores, você nota um antigo farol. Sim, este edifício realmente se destaca aqui. Uma vez por ano, a guarda costeira o visita. Seu amigo arromba a porta e o coloca no chão. Você tem medo de não conseguir sobreviver à picada. Felizmente, seu amigo é médico. Ele injeta o remédio necessário e salva a sua vida. Você tem alguns minutos para descansar antes que surja mais perigo. Seu amigo lhe diz que cobras sui generis apareceram aqui há milhares de anos. Essa ilha era parte do continente brasileiro há muito tempo, mas inundações maciças a separaram do continente. Essa parte de terra foi separada de todo o mundo, o que ajudou na formação de um ecossistema único.
As víboras que viviam aqui evoluíram para jararacas ilhoa. Elas rapidamente se tornaram os principais habitantes da ilha e destruíram todos os outros animais. Mas como conseguiram sobreviver sem comida, isoladas do mundo inteiro? Elas fizeram isso graças à natureza e à evolução. Essa ilha é um ponto de passagem para muitas aves. Elas param aqui para descansar durante seus longos voos. Esses pássaros se tornam o banquete das cobras. Anteriormente, uma picada de cobra quase não prejudicava os pássaros. Eles ficavam assustados e voavam para longe, deixando a cobra sem comida. Mas ao longo dos anos de evolução, as donas da ilha desenvolveram um veneno tão potente que uma picada é suficiente para um pássaro nunca mais alçar voo. Há também uma lenda de que um pirata escondeu tesouros aqui muito tempo atrás. E para que ninguém jamais o encontrasse, ele trouxe cobras para guardar seu ouro. Claro, não há baús com moedas aqui, mas a ilha é atraente para os piratas modernos até hoje. As jararacas ilhoas são uma mercadoria cara, então pessoas más costumam visitar esse lugar para caçar os répteis. É por isso que a guarda costeira está sempre de plantão na ilha. As pessoas estão proibidas de visitar este lugar, e mesmo que alguém consiga passar pelos guardas, terá que enfrentar as rochas. Apenas biólogos e cientistas têm permissão para estudar a fauna local. Uma condição necessária para uma visita é a presença de um médico na equipe, para que seja possível salvar quem for picado por alguma cobra. Então, temos piratas e hordas de cobras venenosas, mas há outra coisa que deixa essa ilha ainda pior. Neste momento, você ouve um farfalhar por todo o prédio. Milhares de patinhas estão batendo nas paredes e no chão. Você olha ao redor e vê um monte de baratas gigantes. Algumas delas têm o tamanho da metade da palma da sua mão. Elas rastejam sob suas roupas. Você e seu amigo gritam de medo e saem correndo do farol. Rapidamente você chega à margem e cai na água. Parece que não há uma única barata sob sua camisa. Mas isso não é tudo. Você ouve um zumbido estranho. Olha ao redor e vê uma nuvem escura de besouros voadores se formando no céu. São gafanhotos. Milhares de insetos voadores estão vindo em sua direção. Para evitar uma colisão, você mergulha na água e espera a nuvem passar. Você sobe à superfície e vai para a costa. Felizmente, quase não há cobras aqui. Você e seu amigo têm medo de se aproximar da selva e esperam várias horas até que os socorristas cheguem. Você pinta nervosamente um padrão na areia e faz uma promessa de que nunca mais voltará a este lugar. Finalmente, você vê o barco salva-vidas. Tenta dizer a eles que chegou aqui por acidente. Eles acreditam em você e o tiram da ilha. Enquanto navega, você pensa no que aconteceria se muitas cobras venenosas aparecessem em uma vila ou pequena cidade. É difícil imaginar que tipos de problemas as pessoas enfrentariam, mas na verdade, não há necessidade de imaginar nada. Há um lugar no planeta onde os moradores vivem ao lado de cobras venenosas, mas isso não cria nenhum caos. Os humanos podem viver em paz e harmonia com os répteis naquela aldeia. Bem-vindo à vila de Shetpal, na Índia. Esse lugar tem uma população de cerca de 2.600 habitantes e está localizado na selva. É quente aqui. Os moradores são amigáveis e receptivos. Se você entrar em uma das casas, verá algo inacreditável. A cobra real, cujo veneno é um dos mais perigosos do mundo, rasteja calmamente pelos móveis e come ovos e carne dados pelas pessoas. Há até um cantinho especial para o réptil relaxar do sol escaldante, beber água e fazer um lanche. As pessoas tratam as cobras como se fossem animais de estimação. Na aldeia, cobras estão por toda parte. Elas entram em casas e escolas, rastejam pelas ruas e fazem companhia durante o jantar. Os moradores as consideram residentes de pleno direito. Eles as adoram. As cobras também estão acostumadas com as pessoas e não as veem como um perigo. O mais legal é que nunca houve um caso trágico na vila em decorrência de uma mordida venenosa. Não há nenhum outro lugar no mundo onde najas vivam em tanta harmonia com os humanos. Você sabe nadar? Ótimo, porque você está indo em uma viagem até o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Coloque os seus pés de pato. O fundo da Fossa das Marianas está aguardando. Agora, entre na água. Sério, vamos lá. Tudo bem, 30 centímetros debaixo d'água. Essa é a profundidade em que você pode nadar sem equipamento especial, como uma máscara. Ei, olhe! Devem ser alguns turistas. Ou baleias.
3 metros debaixo d'água. Isso é um pouco mais profundo do que as piscinas públicas e praias dos Estados Unidos. Você pode ver peixes coloridos e até fitoplâncton que se alimentam dos raios solares. 8 metros para baixo. Esta é a profundidade em que se sustentam as fundações da cidade flutuante de Veneza, na Itália. Os construtores colocaram colunas nessa profundidade e mais tarde construíram casas e ruas em cima delas. 10 metros debaixo d'água. Você começa a sentir muita pressão. Quando está na superfície, está sob pressão atmosférica, 1,03 kg/força por centímetro quadrado. Mas aqui, a 10 metros, essa pressão dobra. Todas as bolsas de ar do seu corpo, como pulmões ou ouvidos, começam a comprimir por causa dessa pressão, causando desconforto. Mas não se preocupe, seus órgãos são macios e elásticos para que você possa continuar mergulhando. 12 metros debaixo d'água. Ops, você está ficando sem ar. Uma pessoa comum pode prender a respiração por 30 a 90 segundos. O recorde atual são incríveis 24 minutos e 37 segundos. Ok, você precisará de algum equipamento de mergulho para continuar a descida. Pronto? Os turistas mergulham a essa profundidade para admirar recifes e corais. Não são necessárias habilidades especiais para isso, mas você não pode mergulhar mais fundo sem treinamento ou licença. 14 metros para baixo. Tenha cuidado, tubarões nadam aqui procurando comida. Às vezes, os turistas descem a essa profundidade em uma gaiola segura para ver os tubarões de perto. É melhor você ficar longe desses predadores e não atrair a atenção deles. Portanto, certifique-se de não estar usando nenhuma joia brilhante. Tubarões adoram esse tipo de coisa. 19 metros debaixo d'água. Você poderia ver o laboratório Aquarius Reef Base na Flórida a essa profundidade. É realmente um prédio inteiro com salas para explorar o fundo do mar, acessível através de uma escotilha. 32 metros para baixo. Você vê um sino estranho pendurado em uma corrente. As pessoas costumavam usar essas coisas para mergulho profundo há cerca de 400 anos. Abaixava-se um sino em correntes com mergulhadores de dentro de um navio. Havia ar suficiente dentro do sino para eles respirarem. Dessa forma, eles poderiam explorar navios afundados com tesouros. 42 metros. Nessa profundidade, você pode encontrar uma cidade inteira afundada no lago Qingdao, na China. Ainda é possível ver ruas, casas e templos lá. 100 metros. Uau, você quase atingiu uma enorme baleia azul. Como você não a viu? Esses animais, do tamanho de 2 vagões de trem, geralmente mergulham a essa profundidade. Shhh, vamos ouvi-los cantar por um tempo. É lindo. Vamos mais fundo. 200 metros. É aqui que a maior parte da vida oceânica termina. Os raios solares dificilmente penetram mais profundamente na água. Tudo abaixo são peixes incomuns como este peixe pescador. Eles têm essa aparência tão incomum porque precisam se adaptar à alta pressão aqui. 214 metros debaixo d'água. Este é o mais fundo que você veria um ser humano sem equipamento de mergulho. Este homem detém o título de o homem mais profundo da Terra, e ele é o único que conseguiu chegar a essa profundidade. A pressão da água em seu corpo aqui era 20 vezes maior do que a da superfície. 300 metros. Que barulho foi esse? Uau, é um submarino! Essa é a profundidade máxima em que eles podem mergulhar. Alguns deles podem atingir velocidades de 42 km por hora. Curiosidade, um avestruz pode correr 2 vezes mais rápido, mas ele não sabe nadar. 332 metros. Diga adeus a este mergulhador. Você não vai ver um em uma profundidade maior do que isso. O recorde mundial foi estabelecido no Mar Vermelho. O mergulhador levou apenas 12 minutos para atingir essa profundidade, mas ele precisou de 15 horas inteiras para retornar à superfície para evitar a doença de descompressão. Então, agora você tem um traje de mergulho profundo atmosférico. Está completamente selado e você não sentirá a pressão insana da água em seu corpo. 443 metros. Se você colocasse o Empire State Building na água, sua ponta estaria aqui, e todo o carpete dentro dele estaria molhado. 700 metros para baixo. A pressão da água aqui é 70 vezes maior do que na superfície. As partes plásticas flexíveis do seu traje não suportam esse tipo de pressão. Então, aqui está um pacote urgente. É um submersível ultra profundo. Agora você pode continuar seu mergulho até o fim. 830 metros. Aqui você veria a ponta do edifício mais alto da Terra, o Burj Khalifa. Ok, quem está afundando todos esses arranha-céus por aqui? 1640 metros.
Esta é a profundidade de um dos lagos mais antigos e profundos do mundo, Lago Baikal. Sua área é um pouco maior do que o país da Bélgica inteiro. 2.450 metros. Essa é a profundidade recorde que a plataforma petrolífera Perdido atinge no Golfo do México. E sua parte acima da água, com 3 decks, é quase tão alta quanto a Torre Eiffel. 3.646 metros. Essa é a profundidade média do Oceano Atlântico. Você pode ver um tubo enorme tão largo quanto o pescoço de uma girafa, e parece ser infinito. É verdade, este cabo conectava a Europa e a América do Norte e costumava servir para comunicações telegráficas. 3.750 metros debaixo d'água. De repente, na escuridão, você vê o contorno de um navio. Não pode ser, é o Titanic! A intensa pressão da água esmagaria uma pessoa nessa profundidade. Então, você só pode mergulhar até o Titanic em um submarino. 4.000 metros. Aqui estaria o fim da mina mais profunda do mundo, a mina de Oron-Ponant, na África. Mas você ainda tem lugares mais profundos para ir. Acelere! 6.100 metros. Aqui você pode ver os detritos mais profundos de um navio antigo. O USS Johnston afundou há mais de 70 anos. Ainda dá para ver claramente o número 557 na sua proa. 8.000 metros. Aqui, nessa escuridão total, você encontrará o peixe mais profundo do mundo, o peixe-caracol das Marianas. Ele é tão longo quanto um gatinho doméstico e tem pele quase transparente. Seus olhos são pouco desenvolvidos para a visão, porque a luz do sol nunca atinge tão fundo. 8.850 metros. Se você pegar o Monte Everest, virá-lo e colocá-lo na Fossa das Marianas, é exatamente aqui que você veria sua ponta. Mesmo que este seja o ponto mais alto do nosso planeta, você ainda pode ir muito mais fundo. 10.900 metros de profundidade. Aqui, na Depressão Challenger, você ainda pode ver vida. Mas você precisaria de um microscópio para isso. As bactérias que vivem aqui se alimentam de moléculas orgânicas semelhantes ao óleo. Um pouco mais fundo. Parabéns, você encostou no fundo. Tem 11.100 metros de profundidade. A pressão aqui é 1.071 vezes maior do que na superfície. Mas você não é a primeira pessoa a chegar aqui. Uma das últimas expedições ao fundo da Fossa das Marianas foi em 2012. Um cineasta americano desceu aqui em um submarino que ele mesmo projetou. Mas a pressão quebrou alguns dos motores, então foi difícil para ele manobrar. O sonar também foi danificado e algumas das baterias foram drenadas. Ele ficou na Depressão Challenger por cerca de 3 horas e tirou muitas fotos e vídeos. Se você olhar atentamente para o fundo em si, poderá ver bolhas. É dióxido de carbono e enxofre líquido. É líquido aqui por causa da pressão extrema e temperatura perto do congelamento. Mas ainda há vida aqui nessas condições extremas. Os 3 micro-organismos mais comuns aqui, xenóforos, anfípodes e pequenos pepinos do mar. Há tão poucos deles porque não tem comida suficiente aqui embaixo. Normalmente, há muitas folhas de palmeira no fundo do oceano que chegam da terra, mas a Fossa das Marianas fica a 200 quilômetros das ilhas mais próximas. Portanto, o único alimento aqui é plâncton antigo e escamas de peixe das camadas superiores do oceano. Mas elas precisam viajar dezenas de milhares de metros para se tornar alimento para os moradores do fundo. Mas seria possível descer ainda mais na crosta terrestre? Bom, então você precisará usar sua broca gigante e disparar os motores a jato. Você está empurrando outros 60 quilômetros pela crosta terrestre e aqui está a sua borda. Você entrou no manto superior. É um oceano de lava quente, 2.900 quilômetros de profundidade. Você tem que literalmente nadar através disso, atingindo o núcleo externo, outros 2.270 quilômetros de profundidade. Então, você alcança o núcleo interno, outros 1.215 quilômetros e... parabéns! Você está bem no centro da Terra. Odeio perguntar, mas como saímos daqui? Bem, eu odeio ser a pessoa que fala a verdade pra você, mas o Sol não é realmente amarelo. Tecnicamente, a luz que ele emite é branca. É tudo devido à atmosfera, a nossa atmosfera. Existe um efeito chamado dispersão de Rayleigh. É quando os gases na atmosfera dobram a luz. O mesmo efeito é o motivo pelo qual o céu parece ser azul, ou o pôr do sol parece uma combinação impressionante de vermelhos e laranja. Uma informação mais leve. Se você for para o espaço, não ficará imediatamente sem peso. A maioria dos cientistas concorda que o espaço começa onde nossa atmosfera é mais ou menos um vácuo.
o que fica 100 km para cima. Mas não é como se você magicamente ficasse sem peso assim que passa desse ponto. Digamos que você esteja em um foguete que está acelerando. Você definitivamente ainda sentirá a gravidade do nosso planeta, mas se sentirá sem peso a partir do momento em que começar a cair. Orbitar algo, na verdade, significa que você está caindo para sempre em torno desse objeto em particular. A Lua está nos orbitando, estamos orbitando o Sol. Todo o nosso sistema solar orbita em torno do centro da Via Láctea, nossa galáxia. Essa é apenas uma dança cósmica maluca, onde todos estão caindo um em direção ao outro. Então, se você estiver 400 km acima do nosso planeta, terá que viajar a 28.200 km por hora ao redor da Terra para sentir queda livre contínua. Essa é a velocidade com que a Estação Espacial Internacional e as pessoas que trabalham lá orbitam em torno do nosso planeta. Se você aumentar o termostato, a taxa de aquecimento não aumentará. Ele não trabalha mais quando você define uma temperatura mais alta. Por exemplo, se você definir o termostato para 30 graus, não alterará a velocidade de aquecimento, apenas a temperatura-alvo. Se você colocar uma temperatura mais alta, pode acabar desperdiçando mais energia e ficará muito quente. As 7 pontas na coroa da Estátua da Liberdade não estão lá para representar os 7 continentes e 7 mares, como alguns pensavam anteriormente. As pontas representam raios solares, enquanto o círculo está lá como um tipo de halo. É como quando imigrantes chegam em um barco. A estátua os cumprimenta com um alô alô? Você ainda acredita que o verão é tão quente porque nessa fase nosso planeta está mais próximo do Sol? Bom, isso é um mito. Quando é verão, digamos no hemisfério norte, o nosso planeta não está realmente mais perto do Sol. É o oposto. A Terra está em seu ponto mais distante do Sol durante julho e no ponto mais próximo durante janeiro. O verão é quente porque nosso planeta está inclinado. Durante sua órbita, a inclinação da Terra permite que a energia proveniente do Sol nos atinja mais diretamente porque o ângulo é mais íngreme. Tamanduás não comem formigas pelo nariz. Eles rasgam formigueiros abertos com suas garras e fazem com que as formigas passem pelos buracos com sua língua super longa. Ela pode se estender pelo dobro do comprimento da cabeça. A sua língua é pegajosa e coberta de pequenos espinhos, então não é tão difícil prender essas formigas. Tamanduás conseguem engolir até 20.000 formigas diariamente. O Tiranossauro Rex não tinha uma visão ruim. Algumas pesquisas mostraram que eles podem ter tido uma percepção de profundidade ainda melhor do que as águias e falcões de hoje. Além disso, eles não eram tão rápidos quanto nos filmes. Com base na sua estrutura corporal, eles provavelmente não se moviam mais rápido do que 19 km por hora. Mais rápido do que isso, danificaria seus ossos. Mas isso não foi uma coisa ruim, porque o Tiranossauro Rex caçava dinossauros muito mais lentos do que ele na maioria das vezes. Essa é uma linda borboleta. Não toque nela, não será capaz de voar de novo. Não se preocupe, é outro mito popular. Ela viverá e ainda voará se você a tocar suavemente. Borboletas têm escamas em suas asas, o que significa que algumas podem se soltar se você as tocar. Mas essas escamas vão se soltar naturalmente de qualquer maneira. Elas podem ser a razão pela qual as borboletas conseguem escapar quando uma aranha as pega em sua teia. Lobos, na verdade, não uivam para a lua. É uma boa cena de filme, mas na vida real, eles uivam porque são ativos durante a noite. Eles olham para cima não para olhar para a lua, mas porque dessa forma, o som que fazem viaja melhor. Outros lobos ouvirão o uivo a até 10 a 11 km de distância. Eles uivam para se comunicar com os outros e até tem um som especial que fazem quando se perdem da matilha. As matilhas de lobos não têm necessariamente um líder alfa. Quando mais lobos se reúnem, eles se tornam competitivos e querem dominar os outros. Então, pode parecer que sempre precisa ter um alfa, mas quando estão na natureza, ficam com suas famílias para ajudar uns aos outros. Os lobos mais velhos naturalmente têm status mais elevado, semelhante a muitas outras famílias de animais. Você já ouviu falar que as girafas só dormem meia hora por dia? Bom, mas isso é mentira. Elas dormem aproximadamente 4 horas e meia por dia. Isso é bastante normal entre os animais que são ativos durante o dia. Elas tendem a se deitar e dormir por menos de 11 minutos de cada vez. Crocodília, a ordem a qual crocodilos e jacarés pertencem, não podem correr tão rápido quanto um cavalo de corrida. Isso é um mito. Eles podem chegar a até 19 km por hora quando em terra, mas mesmo quando fazem, não podem se mover em tais velocidades por uma distância muito grande.
talvez 20 a 25 metros até se cansarem. Um humano extremamente rápido se moverá a 19 km por hora, então muitas pessoas poderiam fugir de um crocodilo sem sequer correr. Mas isso é diferente quando eles estão na água, onde se movem a velocidades de mais de 32 km por hora. Tentar superá-los? Provavelmente não é uma boa ideia. Crocodília não são lagartos, eles nem são parentes. Eles podem parecer semelhantes, mas são duas ordens completamente separadas. Os arcossauros têm duas linhagens. Uma inclui pássaros e dinossauros, e outra inclui crocodilos. Lagartos não têm nada a ver com eles, os snobs. Jacarés e crocodilos são basicamente a mesma coisa. Aqui vai mais um mito. Eles vêm da mesma família e são bem parecidos, mas tiveram seu último ancestral em comum há 65 milhões de anos. Isso foi há muito, muito tempo, na mesma era em que primatas divergiram de espécies como morcegos. Eles parecem semelhantes porque têm uma excelente estrutura corporal para sobreviver. Isso significa que a evolução não precisou adicionar ou remover nada para mudar isso. Tubarões não conseguem sentir o cheiro de uma única gota do seu sangue a quilômetros de distância. Sim, eles têm uma área cerebral altamente desenvolvida e ampliada que é responsável pelo olfato. Isso permite que alguns deles detectem quantidades muito pequenas de sangue na água, como uma gota em uma piscina olímpica. Mas o oceano é muito maior e não é tão calmo, o que significa que o odor não será duradouro. Às vezes, porém, quando as correntes são favoráveis e o dia está bom, um tubarão sentirá o cheiro da presa em potencial a alguns campos de futebol de distância, mas não quilômetros. Tubarões não podem sobreviver se pararem de nadar. Isso é apenas parcialmente verdade. Os tubarões respiram apenas quando estão nadando, porque é aí que empurram água sobre as brânquias. Isso é verdade para algumas das espécies de tubarões, mas há muitas outras que podem bombear água sobre as brânquias e obter oxigênio sem nadar. Por exemplo, tubarões enfermeiros que vivem no fundo do mar. Tubarões não têm bexiga natatória. Isso significa que eles vão afundar se pararem de nadar. Mas seu corpo é ajustado a tais condições, o que significa que descidas ou subidas rápidas realmente não os prejudicarão. O cinturão de asteroides não é tão perigoso, pelo menos não como naqueles filmes em que naves espaciais voam através de um campo denso e caótico de rochas que vagam uma na direção da outra. O cinturão de asteroides é uma zona que fica de 320 milhões a 480 milhões de quilômetros de distância do Sol. É um vazio muito isolado e solitário, com muito espaço no meio. Se você colocasse todos os asteroides desse cinturão juntos, obteria uma massa que talvez seja 4% a da nossa Lua. É por isso que os astronautas ficam muito animados quando vem apenas um asteroide acertando o outro. Pelo menos algo está acontecendo lá. Seu cérebro pode criar novas células. Isso é meio verdadeiro e falso ao mesmo tempo. A maioria das partes do seu cérebro não é capaz de cultivar novos neurônios, mas algumas áreas podem fazê-lo. Por exemplo, uma parte chamada hipocampo. É uma região muito importante do cérebro para lembrar as coisas, aprender, regular o quanto comemos e algumas outras funções biológicas vitais. Muitas outras espécies animais podem regenerar células cerebrais em todo o cérebro, mas isso não funciona para nós. Alguns cientistas acreditam que pode ser porque vivemos mais do que muitas outras espécies, o que requer uma memória da qual podemos depender. É por isso que o cérebro humano teve que encontrar uma maneira de coletar experiências em um longo período de anos. E então, novos neurônios no hipocampo, por exemplo, poderiam estar lá para criar novas memórias e aprender coisas novas, em vez de apenas lembrar as coisas do passado. Essas novas células cerebrais ajudam seu cérebro a cultivar seu passado e usá-lo para traçar seu futuro. Ou apenas compre um elefante, eles nunca esquecem. Cá entre nós, quem nunca comeu um macarrão do dia anterior quando não está a fim de preparar uma comidinha nova? O que a maioria não sabe é que existe um jeito mais eficiente de esquentar esse macarrão no micro-ondas. Ele vai aquecer por igual se você fizer um buraco no meio dele, como se fosse um donut. Para manter seus cookies fresquinhos, tampe-os com uma fatia de pão. Se for guardá-los em uma sacola, coloque uma fatia de pão dentro. Isso vai mantê-los macios e impedir que ressequem. Você pode usar elásticos para amarrar sacolas plásticas ou cortar o topo de uma garrafa plástica. Aí basta colocá-lo sobre a sacola aberta, assim, e travar com a tampa. Quando for fazer um sanduíche de bacon, alface e tomate, entrelace as fatias do bacon. Assim, tudo ficará bem recheado.
A melhor forma de fatiar pão é virando de cabeça para baixo e começando pelo lado mais duro. Assim você preservará o formato dele. Mas espere que ele esfrie para só depois cortá-lo. Quando for tomar alguma bebida ao ar livre, cubra os copos ou xícaras com forminhas de cupcake. Isso vai impedir que algum inseto caia dentro da bebida. Tente colocar seus potes de sorvete dentro de sacolinhas herméticas antes de levá-los ao congelador. Se não fizer isso, no dia seguinte você terá que esperar até que o sorvete derreta um pouco. Dentro da sacolinha plástica, ele continuará macio. Em vez de abrir um saco de pipoca do jeito tradicional, rasgue um buraco na lateral dele. Assim, suas mãos não ficarão engorduradas. Já pensou em comer um sanduíche perfeito sem nada caindo fora do pão e bem recheado em todas as partes? Isso é possível. Basta cortar os recheios redondos do sanduíche ao meio. Assim, eles cobrirão toda a superfície do pão. É possível girar aquela placa de metal que fica na base do grampeador. Assim, os grampos ficarão virados para fora. Isso permitirá que você grampeie papéis provisoriamente, já que os grampos podem ser facilmente removidos a qualquer momento. Separar as sementes de romã pode ser uma tarefa difícil, mas não se você usar este método. Primeiro, pegue uma faca afiada e faça 4 ou 6 cortes na casca da fruta, começando por cima dela. Os cortes devem ser superficiais. Depois, encha uma tigela com água morna e mergulhe a romã. Isso vai impedir que o suco vermelho manche suas roupas e tudo ao redor, caso alguma semente estoure. Depois, é só abrir a casca nos pontos cortados e puxá-la para fora. Existe uma forma de segurar um hambúrguer sem que ele desmonte em suas mãos. Coloque seus 3 dedos do meio em cima do lanche e os mindinhos e os polegares na parte inferior dele. Isso vai manter todo o recheio no lugar onde deve ficar. Tirar o saco de lixo da lixeira ou colocar um novo dentro dela pode ser uma tarefa bem chata. Mas se você fizer 2 furos na lata, tudo ficará mais fácil. Assim, o ar pode entrar nela, entre ela e a sacola plástica, que não ficará grudada na lata. Que tal comer seus salgadinhos de queijo usando hashi? É uma excelente ideia para não ficar com as mãos engorduradas. Quando for guardar sacolas de supermercado, dobre-as em formatos triangulares. Isso as fará ocupar menos espaço. O jeito mais fácil de comer cupcake é como se ele fosse um sanduíche. Primeiro tire o papel do bolinho. Depois remova uma parte da base e a coloque sobre a cobertura. Pronto! Agora é só aproveitar essa delícia! Algumas caixas de bombons possuem alguns entalhes entre os furos onde os chocolates são encaixados. Se empurrá-los, os doces ao redor vão sair de seus compartimentos. Se precisar levar 2 recipientes ao micro-ondas ao mesmo tempo, coloque um deles em cima de uma xícara. Quando for comer asinhas de frango, desosse-as segurando, girando e puxando os 2 ossos. Após abrir uma caixa de cereal, tem gente que transfere todo o conteúdo para uma tigela para ficar bem guardado. Outros dobram a sacola e a colocam de volta na caixa, torcendo para ele acabar antes de estragar. Mas tem um jeito bem melhor de proteger seu alimento. Assim, ó, simples. Quando for usar o liquidificador, encha-os com os líquidos primeiro. Só depois de colocar o leite, água de coco ou iogurte é que você deve colocar as frutas ou verduras. Se for rasurar alguma palavra, não coloque só uma linha sobre ela. Isso não vai ajudar caso alguém queira saber o que você escreveu. Em vez disso, escreva outras letras sobre as palavras. Segure seu pedaço de pizza de forma que ele forme um U. Isso impedirá que o recheio caia. Geralmente, há saquinhos de sílica em gel dentro de bolsas, calçados e muitas outras coisas que compramos. Esse gel é colocado lá para absorver o excesso de umidade. Não o jogue fora. Toda vez que seus sapatos molharem, coloque os saquinhos dentro. Eles secarão muito mais rápido. A partir de agora, não precisa mais usar prendedor na cozinha. Existe um jeito mais fácil de manter as batatinhas crocantes. É só fazer várias dobras no saquinho para impedi-la de abrir. Assim, ó.
Enrolar as roupas em vez de dobrá-las pode poupar muito espaço na mala. Isso também protegerá as peças de amassados e vai deixar sua bagagem mais organizada. Use esse método para calças, camisetas, pijamas, maiôs e roupas casuais. Infelizmente, isso não dá certo com itens maiores, como casacos. Você pode usar uma faixa de tecido ou haste de tensão para pendurar borrifadores dentro do armário do banheiro, poupando espaço. Aquele buraquinho que existe em réguas pode ser útil se você quiser pendurar o objeto em algum gancho. Também dá para pôr a ponta de um lápis nesse furo, caso precise desenhar um círculo perfeito. Se precisar encher um balde com água, mas ele não couber na pia, uma pá pode ser bastante útil. É só posicioná-la de modo que vire um funil, canalizando a água para dentro do balde. Em vez de fatiar uma melancia, tente cortá-la transversalmente. Assim será mais fácil comê-la e o suco não fará uma sujeira por tudo. Ao usar cubos de gelo em seu café gelado, você dilui sua bebida, fazendo ela perder o sabor. Experimente cubos de café. Eles são facílimos de preparar. Despeje um pouco de café em uma forminha de gelo e leve ao congelador. Sabia que tem um jeito certo de comer batata frita? Não é só jogá-las dentro da boca e mastigar. Se forem como as Pringles, experimente colocá-las sobre a língua com o lado côncavo virado para baixo. Ele geralmente é mais saboroso que o outro. Aqui está mais um truque. Ponha um pedaço comprido de papel na latinha e depois puxe-o com cuidado. E aí, o que achou da sua bandeja de Pringles? Um grampeador deixará o anel do seu chaveiro aberto sem fazer esforço para que você possa colocar mais chaves nele. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes no meio, entre os lugares em que encaixamos os dedos. Eles servem para quebrar nozes, casca de caranguejo e outros produtos duros. Você também pode abrir potes ou garrafas ou remover caules de ervas com a ajuda deles. O jeito mais fácil de comer manga é cortando em cubos. Assim você nem precisará descascar a fruta. Para desatar um nó rapidinho, torça a ponta solta o máximo possível e a empurre em direção ao nó. A melhor maneira de descascar uma banana é começando pelo fundo dela, onde a ponta preta fica. Isso faz menos bagunça. Chega de bananas amassadas e daquelas fitinhas chatas. Às vezes você precisa se afastar do seu computador, mas não quer fazer login de novo quando voltar. É só colocar o mouse em cima de um relógio analógico. O mouse perceberá os movimentos do ponteiro dos segundos, e isso impedirá que a tela escureça. Tente alargar seus sapatos calçando-os com meias grossas e depois usando um secador nas partes mais apertadas. O carvão ativado de bambu pode ajudar a eliminar odores desagradáveis e bactérias. Coloque-o dentro de um saco de malha e o deixe no cômodo que está cheirando mal. Chega de gastar dinheiro com purificadores de ar caros. Você pode manter a temperatura de alimentos gelados e impedir que sua comida estrague, fazendo uma bolsa de gelo improvisada. Pegue uma esponja e a encha com água. Depois coloque-a dentro de uma sacola plástica e leve ao congelador. Assim que a esponja congelar, continuará assim por muito tempo. Use uma sacolinha hermética e uma esponja nova. Você pode reaproveitar os anéis da sua cortina velha, pendurando-os em um cabide. Assim, terá onde pendurar seus lenços ou qualquer outra coisa que caiba neles. Isso vai poupar espaço e facilitar na hora de escolher um look. O amor da Rainha Elizabeth pelos corgis é conhecido no mundo todo. Não é de se admirar que todos os seus cães recebam refeições caseiras especialmente preparadas por um chefe. Darren McGrady, ex-chefe do Palácio de Buckingham, disse em uma entrevista que os corgis reais só comem alimentos frescos e têm seu próprio menu de refeições caseiras, que inclui coelho, fígado, repolho e arroz. A rainha tinha 8 cachorros e cada corgi recebia comida em uma tigela de porcelana exótica. Uma tigela específica para cada cachorro, para que ninguém tivesse que dividir. Os mordomos organizam e servem as refeições dos cães por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Depois que a refeição acaba, 2 mordomos recolhem as tigelas vazias. Sua Majestade parou de criar corgis em 2015. No entanto, a rainha hoje ainda tem 2 deles, de acordo com relatos da mídia.
Além de ter acesso à cozinha de alta classe, os animais de estimação reais têm o próprio mordomo especial que cuida de todas as necessidades deles. Cães não são os únicos animais de estimação tratados como reis no Palácio de Buckingham. Os cavalos também têm sua participação. Às vezes, Sua Majestade os alimenta sozinha, portanto, nem toda cenoura é adequada para essa finalidade. Todas as cenouras devem ser perfeitamente preparadas, do tamanho de um dedo e descascadas. A equipe real também tem muitas regras quando se trata de preparar uma xícara de chá. A receita perfeita inclui uma colher de chá de folhas para cada xícara de chá. A temperatura da água deve ser 70 graus para o chá verde e 100 graus para os chás Earl Grey ou English Breakfast. O leite é sempre adicionado por último. Quem serve chá deve usar um termômetro para verificar a temperatura da água. O chá verde deve ser preparado em 3 minutos, enquanto o chá preto requer 5 minutos. O chá real só pode ser adoçado com mel. A equipe real é responsável por cerca de 1.000 pessoas que trabalham para a rainha em seus palácios. O Palácio de Buckingham tem 188 quartos modestos para funcionários, onde eles dormem após longas horas de trabalho. Ser contratado não é tão difícil quanto pode parecer, de acordo com muitos relatos da mídia. Mas, surpreendentemente, o salário geralmente não é muito alto. Eles têm que viver em condições relativamente modestas e são forçados a deixar suas famílias por um longo tempo. Algumas das vantagens de trabalhar no palácio incluem telefones grátis, aluguel de carros e bicicletas e almoços grátis. Para quem vive diariamente no palácio, todas as refeições são gratuitas. Quando a rainha precisa de novos funcionários para um de seus palácios, o site oficial da família real anuncia as vagas. Aqueles que desejam ser contratados como mordomos reais podem primeiro se inscrever no curso de mordomo no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire. Essa organização oferece cursos de etiqueta pagos que variam em duração, incluindo um curso de treinamento de 4 semanas no valor de 7.000 libras. No entanto, isso não garante que você consiga o emprego, mas aumenta as chances. Nos últimos anos, um dos empregos anunciados pelo palácio foi o de polidor de vasos históricos e pinturas insubstituíveis da rainha no Palácio de Holyrood House, em Edimburgo. Essa tarefa exigia que qualquer candidato trabalhasse 20 horas por semana com um salário de $10.500 por ano. Não era preciso ter experiência. A qualidade mais importante para um membro da equipe real é guardar bem os segredos. Enquanto prestam serviços para a família real, os membros da equipe podem testemunhar informações delicadas que podem ser muito valiosas para a mídia. Alguns dos ex-funcionários até escreveram livros sobre o trabalho no palácio. Portanto, hoje todos os novos funcionários reais são forçados a assinar um acordo de confidencialidade. Telefonistas no Palácio de Buckingham recebem mais de 7.000 ligações por semana. Seu salário anual começa em 23.000 libras mais benefícios, de acordo com relatos da mídia. A rainha deve ser sempre convidada com elegância para jantar. As pessoas que têm a honra de falar com ela devem aprender frases educadas específicas. Improvisação e linguagem informal não são bem-vindas. A equipe real corre o risco de ser demitida se disser "seu jantar está na mesa". Em vez disso, eles devem dizer algo como "Majestade, o jantar está servido". O príncipe Charles tinha o hábito de comer ovos cozidos depois de caçar, e como sua chegada geralmente era inesperada, os funcionários da cozinha estabeleceram uma tradição estranha. 30 minutos antes de sua suposta chegada, eles começavam a ferver ovos a cada 3 minutos, para que o príncipe pudesse desfrutar de um lanche fresco logo após a caçada. Todo empregado da cozinha sabe que a dieta da família real possui uma lista enorme de restrições para eliminar qualquer risco de envenenamento. Não é permitido beber água da torneira ao viajar. Eles também não servem quaisquer comidas exóticas ou condimentadas e refeições feitas com carnes cruas ou mal cozidas, como tartar. A rainha e sua família nunca comem com as mãos. Eles sempre usam faca e garfo, mesmo quando comem frutas. O ex-chefe real Darren Grady confessou que não preparava pizza há 11 anos consecutivos. O menu era muito conservador. A rainha não pedia para ele preparar fast food, exceto hambúrgueres, mas os hambúrgueres tinham que ser feitos de uma maneira peculiar, com carne de veado e sem pão. Sua Majestade geralmente aprecia seu chá da tarde entre 15 e 17 horas, com um sanduíche sem a casca do pão.
Seus recheios favoritos incluem pepino, salmão defumado balmoral, presunto com mostarda, ovo com maionese ou atum. A equipe real encarregada de servir comida tem mapas exclusivos de como organizar várias refeições para vários membros da família. Para tornar a vida e a culinária da família real mais fácil, essas regras de serviço não são reorganizadas há décadas. Aspiradores de pó são proibidos no Palácio de Buckingham pela manhã. Em vez disso, a equipe de limpeza varre silenciosamente os tapetes. Essa regra evita que os membros da equipe acordem a realeza muito cedo com ruídos irritantes da aspiração. Apenas os próprios membros da realeza têm permissão para andar onde quiserem. O palácio tem muitos corredores longos e as regras não ditas proíbem os funcionários de andar no meio dos tapetes. Em vez disso, eles andam nas laterais dos corredores para evitar a sujeira dos sapatos, deixar pegadas desnecessárias e desgastar os tapetes. A maioria dos funcionários do Palácio de Buckingham precisa de costas muito fortes, pois precisa ficar de pé a maior parte do dia de trabalho. Principalmente os famosos guardas naqueles lindos uniformes vermelhos e chapéus pretos, um dos símbolos da Inglaterra. Esses jovens são obrigados a permanecer em guarda, em silêncio total. Se um guarda for visto rindo ou conversando com os turistas, será multado em 1/3 do seu salário mensal. Então, se você viajar para o Palácio de Buckingham, tenha misericórdia dos caras e não os faça rir. As babás reais também devem estar prontas para as dificuldades. Elas têm muitas responsabilidades, desde nutrição adequada, segurança cibernética e direção defensiva. Para se qualificar para este trabalho, as mulheres precisam completar 3 anos de treinamento intensivo. Todas as babás reais recebem uma formação mais antiga, que incentiva atividades ao ar livre. É por isso que devem estar prontas para passar muito tempo fora de casa, mesmo se o tempo estiver chuvoso e frio. As babás do Palácio de Buckingham são obrigadas a vestir o uniforme tradicional apenas em ocasiões oficiais, como casamentos e festas de aniversário. Essa roupa inclui um uniforme marrom conservador, um chapéu coco e luvas brancas. Nas demais horas de trabalho, elas podem usar roupas comuns. Surpreendentemente, a inspeção de segurança dos futuros funcionários reais leva apenas de 4 a 6 semanas. E nem todas as funções exigem que os candidatos sejam cidadãos britânicos, mas uma autorização de trabalho no Reino Unido é essencial. O protocolo oficial exige que os membros da família real tenham um motorista quando viajam para qualquer evento público. Mas a Rainha Elizabeth já foi vista ao volante pela imprensa enquanto dirigia por suas propriedades. Aos 18 anos, ela fez aulas de direção para o Serviço Auxiliar Territorial das Mulheres. Mas é claro, o palácio contrata motoristas especiais para transportar a rainha nas vias públicas. O anúncio de emprego de um motorista real promete um valor assustador de 23.000 a 24.000 libras por ano, para uma semana de trabalho de 48 horas. Assim como os demais funcionários, os motoristas são convidados a morar no palácio e todas as refeições são gratuitas. O candidato aprovado deve conseguir trabalhar sob pressão, ter grande atenção aos detalhes, ter carteira de habilitação, ter excelentes modos e habilidades de comunicação. O trabalho inclui dirigir e conhecer os membros da família real, bem como convidados e funcionários domésticos. Além de dirigir veículos reais, os motoristas são responsáveis por manter todos os carros em perfeitas condições. Eles também devem contribuir com a administração e funcionamento da garagem Royal Mills, que cuida de todos os veículos do estado. A coleção de carros da rainha vale milhões e inclui um Range Rover, um Bentley e até um Jaguar. O astrônomo real é um membro tradicional da equipe real desde o século XVII. No passado, os astrônomos eram responsáveis por desenhar mapas do céu para a navegação, o que levou a muitas descobertas científicas. Mas hoje em dia, essa posição é principalmente cerimonial. Hoje, o astrofísico Martin Rees ocupa essa posição. Ele foi contratado em 1995 e é o 15º astrônomo real da história do país.